Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal mais uma vez. Nós temos gravado vídeos de resumo da lição da Escola Sabatina dos Jovens e no último trimestre nós estudamos uma lição maravilhosa, sobre o livro de Levítico, e nós começamos neste sábado, no dia 30 de setembro, já a lição do último trimestre deste ano de 2023. E nós vamos estudar sobre identidade, mensagem, herança e missão adventista. Então essa lição desse trimestre ela promete muito. Nós iremos estudar sobre as principais doutrinas da nossa igreja, e também sobre a missão da igreja adventista. E aqui, nessa introdução, eu quero destacar aqui o texto da vista geral aqui da lição, que vem dizendo o seguinte: a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi construída sobre os ombros de gigantes espirituais. Organizada na metade do século XIX, ela já havia se espalhado por todos os continentes habitados do mundo. Moldada e guiada pelas Escrituras, a missão e a identidade de nossa igreja levaram ao movimento global que plantou igrejas, editoras, canais de telecomunicação, hospitais e escolas em todo o mundo. E ao contrário da reforma, que foi liderada por acadêmicos, linguistas e estudiosos, o movimento adventista foi desenvolvido por fazendeiros, fabricantes de sabão, capitães de navios e rapazes e moças com pouca educação formal. E a idade média desses pioneiros era de 20 e poucos anos. Então, realmente, quando a gente olha para a história da nossa igreja, e como surgiu o movimento adventista, é um milagre, o que Deus realmente realizou por meio desses jovens e dessas pessoas que sequer tinham formação acadêmica formal, mas eram pessoas que estudavam a palavra de Deus, que buscavam o Espírito Santo para poder compreender as verdades da Bíblia, e aí através de muito esforço, de muita dedicação, de muita oração, passavam noites a fio estudando a palavra de Deus e chegaram realmente à conclusão de muitas das verdades que hoje nós temos no corpo doutrinário da nossa igreja. Então, até aqui está dizendo o seguinte: se você pode hoje confortavelmente ir à sua igreja, desfrutar de um corpo doutrinário e receber e dar instrução bíblica, acessar aplicativos com toda uma biblioteca de textos proféticos, saiba que tudo isso só é possível porque 2 séculos atrás, homens e mulheres entregues a Deus, encorajados pelo Espírito, avançaram a despeito de si mesmos e a despeito das circunstâncias. Então, mesmo sem ter recursos financeiros, sem ter recursos acadêmicos, essas pessoas buscaram a Deus, buscaram o Espírito Santo e se entregaram completamente a Deus. E hoje nós temos igrejas espalhadas pelo mundo inteiro. Nós temos um corpo doutrinário muito robusto e muito solidificado na palavra de Deus, que é o mais importante. Todas as 6 doutrinas e 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, elas estão firmemente alicerçadas na palavra de Deus. E todo esse conhecimento veio realmente através desses homens e mulheres que Deus usou lá no século XIX com a missão de pregar sobre a volta de Jesus. Aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 10, verso 11, diz o seguinte: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E em Apocalipse 14, versos 6 e 7, está escrito o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então esses textos fazem parte da nossa certidão de nascimento, fazem parte do nosso DNA. Esses textos eles resumem muito bem a nossa missão, que é proclamar o Evangelho eterno a todo mundo. E o que é o Evangelho eterno? A salvação em Cristo Jesus através do seu sacrifício na cruz, e também proclamar a sua breve volta, mas não antes, sem passar pelo processo do juízo, que está
em andamento nesse momento. Então, que você, jovem, que está me estudando e membro da igreja, possa estudar a sua lição da Escola Sabatina desse trimestre. Se caso você não adquiriu ainda, faça planos para adquirir, para que você possa realmente se aprofundar no conhecimento das doutrinas, né, que fazem parte da nossa igreja. Afinal de contas, nós temos que estar sempre preparados para dar razão à nossa fé, para assim aqueles que quiserem ouvir. Então que Deus possa nos abençoar e nos dar um trimestre aí com muito conhecimento, com muito estudo da Palavra de Deus e muita pregação do Evangelho com a direção do Espírito Santo. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.